Senhoras e senhores, deem boas-vindas ao nosso convidado especial de hoje, o saco de lixo. Inventores canadenses criaram esse item indispensável cerca de 70 anos atrás. Hoje, ele vem em uma enorme variedade de formatos, cores e tamanhos. E se você acha que só serve para uma coisa, está enganado. Essa coisinha pode até poupá-lo de alguma conversa indesejada. Mas vamos falar sobre isso depois. E se eu lhe disser que você está usando a sua sacola de lixo de forma errada? Se observá-la com mais atenção, dá para ver que a costura é virada do lado avesso. Isso não foi um erro de fabricação. Na verdade, não é preciso sacudir para abri-la. Basta colocá-la sobre a abertura da lata, como se fosse um chapéu. Depois, empurrar o meio para baixo, encaixando o fundo da lata. Uau! Relaxa, não é só você que não sabia disso. Esse truque já viralizou na internet e recebeu milhares de visualizações. Digamos que você precise tingir os cabelos, pintar as paredes ou fabricar uma caneca de argila, mas não tem nenhuma roupa protetora em mãos. Aí é que entra a boa notícia. Dá para fazer uma usando um saco plástico. Isso vai levar menos de 1 minuto. Encontre um largo o suficiente para caber o seu tronco. Faça um furo no fundo dele para passar sua cabeça e 2 nas laterais para os braços. Tcharam! E que tal aproveitar para produzir um chapéu com outro saquinho e proteger seus cabelos? Quando tiver terminado o seu trabalho, lave seu traje improvisado e o reutilize. Nosso próximo truque é para quem não gosta de desperdiçar dinheiro. É possível usar um saco plástico em vez de uma capa de chuva. Ela já parece um saco de lixo mesmo. Basta fazer um corte redondo nele, encaixar o rosto e pronto. E dá para reutilizar quantas vezes quiser. Também dá para criar um porta-sacolas de lixo com uma garrafa. Pegue uma grande, pode ser de refrigerante ou de gel de limpeza. O que importa é o formato. Precisa ser reto para facilitar o armazenamento das sacolas. Lave a garrafa, seque-a e corte o gargalo e o fundo. Vire de cabeça para baixo. E prontinho! Seu porta-sacolas está pronto. Use a imaginação e pinte ou decore seu projeto manual com adesivos a seu gosto. Quando acabar de enfeitar a garrafa, prenda-a na parede da cozinha ou em uma das portas do armário. Digamos que você planejou um fim de semana perfeito ao ar livre há um bom tempo, mas quando finalmente chega no local combinado, começa a chover. Ei, nada de voltar para casa. As sacolas plásticas podem ajudar, caso seja necessário colocar suas roupas ou equipamentos sobre o mato molhado. Outra coisa, dá para fazer um saco de dormir improvisado com um saco plástico. Quando parar de chover, ele servirá como colchão para colocar debaixo do verdadeiro e protegê-lo da umidade e trazer mais conforto. Basta encher com folhas macias e palha. Um saco plástico grande pode ser seu melhor companheiro em um acampamento com amigos em alguma mata. Ele pode ser transformado em banheiro temporário e até em vestiário. Basta pendurá-lo em uma árvore e ninguém mais vai espiar você. Mais de 40 bilhões de Oreos são produzidos todos os anos. Ele é o biscoito industrializado mais popular do mundo. A forma geométrica estampada nele tem o logotipo da Nabisco, que é o símbolo de qualidade europeia ao redor da palavra Oreo. O design desse biscoito é antigo, criado por William Turner em 1952. Os fones de ouvido podem ser considerados objetos ultrapassados por causa da tecnologia sem fio. Mas se você tiver visto um, deve ter notado que há alguns anéis na base do plug. Um deles significa que o fone toca em apenas um canal, mono. 2 indicam que o som estéreo toca tanto no ouvido esquerdo quanto no direito, enquanto 3 anéis significam que você tem um som estéreo e um microfone embutido. E por falar em anéis, estes famosos anéisinhos coloridos do cereal Fruit Loops escondem um segredo. Eles não representam diferentes sabores de frutas. Todos têm o mesmo gosto, que é uma mistura de frutas, e as cores são apenas decorativas mesmo. A letra E do logo da Dell é torto porque seu fundador, Michael Dell, queria que sua tecnologia revolucionasse o mundo. A bússola usa ímãs para apontar para os polos, mas o norte para o qual ela indica não é o verdadeiro. O ímã dela aponta para o norte, porque o norte e sul se atraem. O polo magnético sul da Terra fica perto do norte geográfico, enquanto o polo norte fica perto do polo sul geográfico da Terra. Confuso, né? Aqueles pontinhos vermelhos que vemos às vezes no ovo, após quebrá-lo, não são nada demais. As pequenas manchas de sangue podem ser causadas pela ruptura de um vaso sanguíneo da galinha enquanto ela botava o ovo. Não há problema algum em comê-los, mas você pode tirá-los se quiser. Isso não afetará de forma alguma o sabor do ovo. Fico aliviado em saber. A palavra ketchup foi tirada de muitas culturas, como a chinesa, a malaia e a indonésia. Quando foi criado, esse nome significava molho de peixe fermentado. A grafia catsup também é aceita, porém ketchup
é a forma mais usada hoje em dia. Por mais que pareça, o logotipo da Airbnb não é um clipe de papel dobrado. Ele se chama Bellow, que vem da palavra belonging, pertencimento em inglês, e tem em si a cabeça de uma pessoa, um símbolo de localização e um coração. Tudo isso junto forma o icônico A da marca, simbolizando a união. O corante natural E120, ou vermelho 4, mais conhecido como carmim, é feito de insetos minúsculos. Ele é usado há muito tempo para colorir qualquer alimento, desde bolos e doces até bebidas. Aquele brilho dos doces também vem de insetos, só que nesse caso da fêmea de uma espécie indiana chamada Kerria laca. Ela expele uma secreção que é raspada das árvores para formar a goma laca, que dá aquele aspecto brilhante em alimentos e madeira. O logotipo do Mozilla Firefox não tem uma raposa ao redor do planeta, é um panda vermelho. O nome Firefox é a tradução inglesa do nome chinês desse animal. As tampas de bueiros que encontramos nas ruas são redondas por questões de segurança. Nas civilizações do passado, como na Roma Antiga, as tampas eram quadradas, feitas de pedra, mas infelizmente eram mais suscetíveis a acidentes. Se não fosse colocada do jeito certo, uma tampa quadrada poderia cair dentro do buraco diagonalmente. Au! Já as redondas acabaram com o problema. Elas não correm o risco de cair lá dentro, pois não tem nenhuma quina. Tecnicamente, o tomate não é um legume, e sim uma fruta. E as bananeiras não têm nada a ver com as palmeiras, tampouco são árvores, e sim ervas. Isso porque o caule nunca se transforma em um tronco de madeira como as árvores. Em vez disso, ele forma um talo suculento como a erva cidreira. Existe um disco anti-roedores que garante que nenhum rato entre nos navios. Esses animais geralmente passam pelas correntes de ancoragem, então o disco é encaixado nelas para que o rato não consiga alcançar a embarcação. As joias geralmente são vendidas em saquinhos e não é à toa. O material deles ajuda a impedir que as peças manchem. A maioria dos vendedores garante que o saquinho original que veio com um anel ou qualquer outra joia é perfeitamente seguro. Na maioria dos supermercados, as laranjas geralmente vêm em sacos de rede plástica. Eles não têm nenhuma função oculta, mas podem ser usados como esfregão. Basta amarrá-lo e usá-lo da próxima vez que precisar tirar a gordura incrustada de uma frigideira. Você não precisa pegar uma colher para tirar a geleia que vem com iogurte. Esse tipo de plástico é bastante flexível, então basta dobrar a embalagem ao meio e despejar a geleia diretamente sobre o iogurte. A função oculta do desentupidor é que ele foi criado para ser usado em pias mesmo. Sim, ele funciona em vasos também, mas nesse caso, compre outro para a pia. Aqueles furos extras que ficam na parte de cima da pia têm inúmeras funções ocultas. Primeiro, caso alguém se esqueça de fechar a torneira, a água não irá transbordar e o banheiro não ficará inundado. Segundo, graças a esse furo, a água drena mais rapidamente, pois o ar passa por ele, ajudando a água a descer. Grande parte dos zíperes metálicos tem uma trava escondida dentro de si para impedir que você passe vergonha. Não deixe o cursor virado para cima. Quando você o puxa para baixo, ele trava automaticamente. E tudo isso graças àqueles dentes que ficam debaixo dele. A espuma de banho não serve só para deixar a água mais divertida e perfumada. Ela também ajuda a regular a temperatura. As bolhas mantêm a água quente, então é possível desfrutar seu banho por mais um tempinho. De qualquer modo, isso só funciona em banheiras de acrílico. As de metal perdem o calor super rápido, mesmo com espuma. As escovinhas das escadas rolantes não servem para limpar ou polir seus calçados. Pode ser bem difícil aplicar cera sobre elas enquanto a escada está se mexendo. Elas servem para sua segurança. As escovinhas não deixarão que você se aproxime demais da borda do degrau, impedindo também que um casaco comprido ou calça se prenda entre os degraus. Originalmente, as bolas de golfe eram lisas. Elas têm uma superfície cheia de buracos agora porque os jogadores perceberam que as bolas desgastadas com o uso voavam melhor do que as novas. Aí, os fabricantes acabaram mudando o processo de fabricação, produzindo bolas com alvéolos. Se for sair para caminhar com seus tênis preferidos, que se molham facilmente, aqui está uma dica para manter as meias secas. Cubra-as com sacolas plásticas e coloque as bordas delas dentro das meias ou da calça e depois calce o tênis. Tem um porém, seus pés podem escorregar com isso, então tome cuidado. Essas meias plásticas também são úteis quando for preciso vestir uma calça jeans apertada e sempre fica presa nos pés. Sua mochila já rasgou no pior momento possível? Uma sacola plástica com alças pode se transformar em uma improvisada. Coloque suas coisas lá dentro, passe os braços pelas alças e pronto. Uma sacola plástica também pode servir para encapar livros. Basta usar algumas de várias cores para criar uma capa diferente. Digamos que você está se mudando para uma casa nova e precise embalar suas coisas.
De repente, as caixas acabam. Já passou por isso? Não se preocupe. Pegue um saco de lixo daqueles grandes e embale o resto das coisas. Ao contrário das caixas, essa embalagem protegerá tudo da chuva ou da neve. Outra utilidade é embalar lençóis, travesseiros e bichinhos de pelúcia. Se precisar guardar roupas ou brinquedos de pelúcia a vácuo, coloque-os dentro de um saco de lixo, ponha o tubo do seu aspirador dentro e o ligue. O aspirador removerá todo o excesso de ar, poupando espaço dentro da sua mala ou no porão. Você recebeu um convite para um jantar romântico na casa de alguém muito especial. Finalmente! E quer demonstrar seus dotes culinários. Mas essa pessoa não tem um avental. Você não quer arruinar sua roupa nova. Sem problema. Improvise um avental usando um saco de lixo grande. Isso vai surpreender o seu crush ainda mais. E por falar em roupas descoladas, já ouviu falar em vestido saco de lixo? Celebridades e marcas famosas de moda chocam o público de vez em quando, com looks que parecem ter sido feitos com esse material. Algumas fazem mesmo as roupas com ele, em vez de tecidos. Essa é uma opção popular para jovens artistas que não podem pagar por tecidos caros. O plástico é muito flexível, então pode ser usado também como enfeites em roupas. As possibilidades são praticamente infinitas. As pessoas usam esse material para criar luminárias, capas para roupas, bolsinhas para cosméticos, organizadores de maquiagem, óculos reciclados e muito mais. Tem gente que até tece cestos, bolsas e tapetes com sacos de lixo. É super fácil fazer um tapete. Corte vários saquinhos em tiras do mesmo tamanho e faça longas tranças com elas. Agora é só enrolar em espirais, colocando cada camada. Para deixar a espiral mais firme, é possível costurar na máquina, do meio para as bordas, como se estivesse desenhando uma estrela. Essa trança plástica também pode servir como um cadarço improvisado, corda ou laço para decorar presente e flores. Durante filmagens, os sacos de lixo podem ser verdadeiros protagonistas. Primo, o gengibre. As bananas pertencem à mesma categoria dos berries, pois, botanicamente, são pseudofrutos. A ponte Golden Gate, que fica nos Estados Unidos, não foi feita para ter aquela cor vermelha alaranjada de hoje. O plano era que tivesse outras cores, como preto com faixas amarelas, ou até vermelho com branco, como aquelas bengalinhas de doce, para que ficasse visível para os navios e aeronaves, principalmente considerando a frequente névoa que cobre a cidade de São Francisco. Mas, quando a estrutura de aço chegou, coberta por uma pintura que a protegia da ferrugem, o arquiteto responsável preferiu a cor laranja internacional. Aquelas perninhas que ficam atrás dos teclados não foram feitas para melhorar sua ergonomia e poupar seus pulsos. Eles podem até ficar lesionados se elas forem usadas por muito tempo. Além disso, tornar a digitação mais lenta. Esse apoio está apenas para ajudá-lo a enxergar melhor as letras e números, caso você ainda não consiga digitar sem olhar. A cor da pimenta malagueta não revela nada sobre seu gosto ou nível de ardência. Neste caso, tamanho é que é documento. Quanto menor a pimenta, mais picante ela costuma ser. A ardência não vem das sementes, como muitos acreditam, mas das membranas brancas que a prendem ao fruto. Tem um urso em pé, escondido no logotipo de montanha do chocolate Toblerone, pronto para atacar o turista distraído que está ali perto. Brincadeirinha. Ele está lá porque os ursos fazem parte do cotidiano de Berna, uma das maiores cidades da Suíça, onde o chocolate de triângulo foi criado. O nome Toblerone também é uma junção do nome da família do fundador do doce, Tobler, e a palavra italiana torrone, que simboliza seu recheio feito com nougat, de mel e amêndoas. Aquele espaço que existe no fundo dos copos de noodles foi feito para protegê-los durante o transporte. Essa técnica é chamada de suspensão do meio. Além de impedir que o macarrão quebre, esse espaço também permite que a água quente circule mais, deixando o macarrão mais macio em menos tempo. Sabe aquele furinho que fica na parte superior das canetas esferográficas? Ele tem uma função importante, chamado de sistema de ventilação. Ajuda a tinta a fluir mais suavemente. Assim, uma quantidade estável de pressão de ar é criada dentro e fora da caneta, permitindo que a tinta flua até a ponta com facilidade. Um dos logotipos mais reconhecidos no mundo do ciclismo tem uma coisa que poucos já conseguiram enxergar. Dentro do nome Tour de France, há um ciclista formado pelas letras O, U, R. Os suportes de metal que ficam acima no topo das bombas de combustível dos postos americanos têm um design especial. Caso algum motorista distraído se esqueça de que o bico ainda está dentro do tanque e comece a dirigir, os suportes magnéticos se soltam, sem danificar nenhuma parte da bomba de combustível. O logotipo do Wendy's foi feito em homenagem à filha de seu criador, Dave Thomas. Ele também recebeu o nome do apelido da menina, mas há mais coisas por trás dele.
No colarinho da blusa dela está escrito Mom, que é mãe, em inglês. Não foi intencional, mas isso acabou causando a impressão de que o restaurante era mais acolhedor do que qualquer outro. Encontrar a pista certa para dirigir quando se quer chegar à saída pode ser confuso, principalmente em um país estrangeiro. Preste atenção no lado em que a placa de saída da rodovia está localizada. Ela estará na pista que você precisa entrar. Alguns tubos de pomada têm um pequeno lacre que você precisa remover antes de usar o produto. Em vez de passar raiva tentando puxá-lo, basta utilizar o finco da tampa para furá-lo. Se você pegar uma caixa de papel alumínio, verá abas que você pode pressionar nas laterais dela. Elas mantêm o papel alumínio reto e impedem que ele saia rolando. Fica até mais fácil rasgar um pedaço de papel quando essas abas são usadas. As 3 alças do galão militar não são só de enfeite. Elas são uma tática bastante inteligente. Quando estiver carregando um sozinho, você pode usar só a alça do meio para distribuir o peso uniformemente. Mas se o seu colega quiser ajudá-lo, cada um pode pegar em uma alça lateral. Aqueles orifícios achatados que você encontra em algumas tomadas até fazem sentido. Mas e aquele furo redondo que fica abaixo deles? Graças a ele, o plug se prende com firmeza à tomada para que não fique frouxo e nem caia. Às vezes, é irritante ver que não dá para usar o restinho de desodorante. Ainda tem produto lá, mas é difícil de alcançar. Ok, o truque é fácil. Desenrosque o fundo, pegue um lápis e o force debaixo da plataforma. Assim, você conseguirá empurrar o que ainda resta do desodorante. O rolo adesivo é ótimo para remover pelos das roupas, mas sabia que também dá para usá-lo para limpar outras coisas? Por exemplo, quando você quiser tirar a sujeira da bandeja da lava-louças, basta pegar seu rolo adesivo e colocá-lo em cada compartimento, que toda a sujeira, farelos e restos de comida sairão de lá. Os reis ilustrados nas cartas de baralho são personagens históricos que existiram de verdade. Na carta de espadas tem o rei Davi, na de paus, Alexandre o Grande, na de copas temos Carlos o Grande e na de ouros, Júlio César. Os anéis costumavam ser mais do que um acessório estiloso. A nobreza os usava como selos. Os arqueiros usavam anéis para proteger os dedos do impacto com o arco, e as costureiras das picadas de agulhas. Os encostos dos carros são removíveis por uma questão de segurança. Se você tirar um de alguma poltrona, verá 2 barras bastante robustas. Se algum dia ficar trancado ou preso dentro do carro, bata essas barras contra o vidro para sair de lá. A setinha que fica ao lado do ícone da bomba de gasolina no painel do carro indica de que lado a abertura do tanque fica. Isso é muito útil quando você precisa abastecer um carro alugado. Você certamente passou a vida inteira usando o shampoo do jeito errado. Bem, a primeira coisa que você precisa saber é que ele não foi feito para ser aplicado diretamente sobre os cabelos. Deve ser aplicado somente nas raízes. A espuma que se forma durante a esfregação é suficiente para limpar o restante dos fios. O botão que fica na parte de trás do colarinho da camisa serve para manter a gravata no lugar. De qualquer modo, esse botão foi feito para gravatas slim, que já não são tão populares, então hoje ele serve mais como elemento decorativo mesmo. As embalagens de disco de algodão têm aquelas cordinhas para pendurá-las em algum gancho ou suporte. Não é necessário afrouxar e apertar essa cordinha a todo instante. Olhe para o fundo da embalagem, tem uma linha perfurada lá. Basta rasgar no local indicado e puxar o disco de algodão da embalagem pendurada. É mito que o lado vermelho da borracha serve para apagar lápis, enquanto o azul para apagar caneta. O lado azul só apaga erros em tipos de papel mais grossos. Ele funciona tanto para caneta quanto para lápis, mas o papel precisa ser bem grosso. Porém, essa parte azul pode fazer muito mais. Dá para polir suas joias, limpar seus eletrônicos, como por exemplo a tela do seu celular. Sabe aqueles resíduos chatos que ficam depois que você tira um adesivo de um produto? A borracha ajuda nisso também, bem como a limpar objetos feitos com camurça ou sujeira da parede.